Olá, mais uma vez estamos aqui para apresentar o programa Do Jeito do Jonas, um programa que é feito do seu jeito, do nosso jeito, e é apresentado do jeito do Jonas. Para entrar em contato conosco pelo e-mail jonasgrebe@ig.com.br, é o nosso e-mail, jonasgrebe@ig.com.br. Eu aproveito para agradecer todas as pessoas que estão nos mandando e-mail. Tenho respondido na medida do possível, vou continuar respondendo. Se não respondi o seu ainda, tenha paciência que a sua vez vai chegar no Facebook, Facebook/Do Jeito do Jonas, é a nossa página, e na página Facebook/Do Jeito do Jonas você vê este programa e muitos outros programas. Já passamos lá de 250 programas gravados para você assistir, para você curtir. Vá lá na página Facebook/Do Jeito do Jonas que você vai gostar. Também tem a minha página pessoal, Jonas Grebe. Colocou lá no ícone de busca, você encontra a nossa página, Jonas Grebe, e com certeza você vai ser meu amigo lá, vamos bater um papo, vamos trocar ideias, a sua crítica, o seu comentário vai ser muito bem recebido lá. Estamos no canal 7 do Sistema Itapema de televisão, com reprises no canal 8 e no canal 22. E estamos também no canal 11 da NET, tá? na TV Guarujá. Então, TV Guarujá, na Guaru TV, no canal 8, no canal 22, várias maneiras de assistir nosso programa. Estamos no site www.guarutv.com.br e no site www.tvguarujá.com.br. Se você colocar no site agora, você assiste o programa da mesma forma que você vê na televisão. Pessoas de vários lugares, de outras cidades, de outros estados, nossos amigos assistem ao programa e é muito legal essa história de site, é a modernidade, que as pessoas da minha idade têm um pouco de dificuldade de entender, mas devagarinho nós vamos aprendendo como é que funciona. Para me ajudar a fazer esse programa hoje, eu convidei uma ilustre personalidade aqui da nossa cidade, ele que é militante do direito, operador do direito, um advogado, é o Gustavo Martins Rondini. Doutor Gustavo, muito obrigado por ter vindo e faça daqui o seu ambiente e vamos bater um papo. Como é que vão as coisas? Primeiramente, obrigado pelo convite, Jonas. Quero cumprimentar os telespectadores que nos estão assistindo e agradecer o convite pela presença aqui no seu programa. Uma honra muito grande. Eu não posso perder a oportunidade, tendo aqui um advogado, não posso perder a oportunidade de comentar essa violência que aconteceu aí com esse avião da Malásia, que foi abatido por um míssil. Eles já haviam perdido, essa empresa já havia perdido um avião que desapareceu aí também com mais de 200 pessoas há 90, 100 dias atrás. E agora essa tragédia, uma tragédia provocada por pessoas fanáticas de determinados segmentos que atiram um míssil num avião de passageiros, matando 298 pessoas inocentes. Como é que o senhor, que é um advogado jovem, combativo, como é que vê uma situação dessa no mundo atual? Lamentável, né? Lamentável porque a gente vê famílias sendo destruídas por fanatismo, né? Nós vemos que lá na Ucrânia está acontecendo essa revolta e pessoas que não têm nada a ver com a história, que não estão na luta, não fazem parte dessa disputa, têm as suas vidas interrompidas porque, segundo informações nas reportagens que nós estamos acompanhando, eles achavam que era um avião que transportava espiões ou transportava armas para o outro lado. Fiada, né, doutor? É fiada, mas fiada. Eles não pensaram isso, passaram não. Eu vi também esse comentário, mas não pensaram isso. Eles abateram mesmo para mostrar força, para mostrar poder de fogo. Mas eu acho que o ponto essencial é buscar quem está alimentando com o poder bélico esse armamento desse pessoal, não é verdade? Isso que tem que ser analisado. Quem está alimentando? Quem está por trás? Qual é o país que está? Dizem que é a Rússia. Será? A ONU agora pediu uma autorização para entrar na Ucrânia para ver os destroços, né? Tem que aguardar a apuração. Porque, basicamente, a culpa cai sobre aqueles guerrilheiros ucranianos. Sim. E aí, quem levanta o local, quem preserva e quem analisa, é quem provavelmente tenha abatido o avião. Sim. Quem fica com a caixa preta, quem recolhe os corpos,
As carteiras estão jogadas, vazias, sem os seus cartões de crédito, sem o dinheiro que essas pessoas geralmente carregam quando viajam. As caixas de computadores estão vazias, que roubaram os computadores. As caixas de máquina fotográfica estão vazias, roubaram as máquinas fotográficas. Quer dizer, além de tudo, roubaram os corpos. Eu sei que a caixa preta do avião foi entregue para a ONU, não foi? Uma missão. Eu acho que a ONU está requisitando. Então, mas o pessoal da revolta tinha a posse da caixa preta, né? Sim. E agora eles iam entregar. O que é um absurdo. Isso aí já devia ter sido preservado, já teria que ter mandado para lá técnicos independentes, que é muito difícil, porque é uma área de conflito, para se fazer isso. E dentro desse mesmo espírito, nós temos essa questão da faixa de Gaza, também, onde você tem 580 mortos do grupo Hamas e 22 mortos, acho que um pouquinho mais hoje, 25 mortos do outro lado. Quando você tem 580 mortos de um lado e 15 do outro, ou 20 ou 30 do outro, não é guerra. É uma coisa mais grave do que isso. É um massacre, né? Temos que... Isso é um grande problema que vem acontecendo naquela região, né? Porque, segundo... Nunca tive a oportunidade de ir, né? Israel, na própria Palestina, dizem que ela é cercada por muros, dos dois lados. É assim, de um lado você tem o Egito, do outro lado você tem Israel. Israel fechou com um muro toda a sua extensão territorial daquele lado. O Egito fechou com um muro toda a extensão territorial daquele lado. No fundo, no meio ficou uma faixa, que eles chamam de faixa de Gaza, porque a cidade de Gaza fica logo à frente. Gaza é a cidade de Sansão, onde tem a história bíblica de Sansão, é Gaza. Eles fizeram ali um corredor com muros dos dois lados, numa faixa de terra de 300 quilômetros, que é uma faixa de terra pequena. A ilha de Santo Amaro, aqui onde nós moramos, no Guarujá, tem 148 quilômetros. Quer dizer, 2 vezes o Guarujá, só que aqui moram 300 mil pessoas. Lá mora 1.700.000 pessoas, o que é inviável. Inclusive gente do mundo todo, brasileiros e tal. Então ali eles cortam a água, porque é murado, não tem para onde você fugir. Cortam a luz, estão sem água. Um calor daquele que tem lá hoje, você não tem geladeira, enfim, você não tem nada. Sendo bombardeado. Né? E aí você fica jogando bomba em cima. É como você fechar um galinheiro, bem, né? Porca a comparação, mas que cabe, você fechar um galinheiro, fechar os portões e começar a jogar bomba no galinheiro para ver quantas galinhas você mata. Quer dizer, um negócio de doido, porque você está jogando bomba em seres humanos. Sim, por mais que sejam inimigos ideológicos, religiosos e etc., você está jogando bomba em cima de seres humanos. Tá? Então é um negócio absurdo. Né? É um negócio absurdo. E eu digo isso de cátedra, porque eu sou descendente do judaísmo. Eu sou filho de um judeu que se converteu ao cristianismo, um cristão novo, mas eu tenho descendência. Eu não sou sionista, não sou... Radical. Não, essas bobagens que esses caras fazem jogar bomba na cabeça dos outros, sabe? Você acha que é bom? Segura uma e deixa explodir na tua mão para ver se é bom. Sabe? Com certeza, com certeza. Estamos começando a Terceira Guerra Mundial, doutor? Ou é exagero? Não sei. Não, acredito que não. Tomara que não, né? Tomara que não, né? Que se existir a Terceira Guerra Mundial, vai ser com bombas nucleares. A Quarta Guerra Mundial, se eu não me engano, foi Einstein que disse isso. Se estiver enganado, me perdoem. Mas alguém disse que a Quarta Guerra Mundial será de arco e flecha. Que a terceira... Vamos torcer para que não aconteça a terceira, né? Doutor, vamos mudar de assunto? Direito eleitoral? Aí sim. Vamos falar da sua área. Agora eu fico mais confortável. Então vamos lá, doutor. Como é que nós estamos vivendo esse período pré-eleitoral? Os processos começam a chegar, candidatos que foram dados como mortos ressuscitam. O Ficha Limpa sepultou o A, o B, o C, e eles estão todos aí, candidatos, rindo. Né? Ontem a Folha de São Paulo trouxe uma matéria que o único candidato transitado e julgado que não pode ser mesmo candidato a nada é um ex-deputado federal e um ex-prefeito do interior de São Paulo que morreu há 2 anos atrás. Então ele não pode ser candidato, eu não sei se é por causa do Ficha Limpa ou se é porque ele morreu, mas que não vai ser candidato, não vai. E aí, doutor? Bom, vamos lá. Vamos começar do começo. Do início. Vou deixar bem claro que a lei do Ficha Limpa, a lei complementar número 135 de 2010, ela veio justamente para adequar a lei 64
90, que fala sobre inelegibilidade. Tá? O que acontece? Essa lei, a 64 de 90, ela estava bem defasada. Ela não tinha, por exemplo, o período que você ficava inelegível era de 3 anos. Tá? O que aconteceu, vou citar casos. O Renan Calheiros, em 2007, ele pediu renúncia para não sofrer um processo de cassação. Isso não contemplava. Isso não pode mais. Isso não pode mais. E a compra de voto, o candidato, o político que era cassado por compra de voto, ele também não, ele poderia se candidatar nas próximas eleições. Ele não tinha nenhuma... Ele pedia o mandato. Ele pedia o mandato. Ele não ficava impedido, inelegível, certo? Sim. A Lei 135, ela veio justamente para isso. Tá? Só que o que aconteceu? Em 2010, ela foi sancionada. Só que fora do princípio da anuidade. Exatamente. Por quê? Em 2010 teve as eleições presidenciais. Né? E a lei do ficha limpa não valeu para essa eleição. Ela valeu somente para a eleição de 2012, para prefeitos, vice-prefeitos e vereadores. Tá? Nessas eleições de 2012, para você ter uma ideia, Jonas, eu até estou com uma colinha aqui, o TSE recebeu 7.781 processos. Tá? Processos oriundos da onde? Do Ministério Público Eleitoral? Todos. De toda forma? De toda forma, a Justiça Eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral, recebeu 7.781 processos. Desses 7.781 processos, 3.366 se tratavam de ficha limpas. Metade. 43%. Metade. Ou seja, muita gente. Muita gente. Claro que ainda tem gente que está respondendo esses processos e tem o seu mandato. Sim. Tá? Até porque não tem trânsito julgado, não atinge. Isso, exatamente. Então, isso é muito importante destacar. Tá? Qual foi o benefício do ficha limpa? Ele tornou inelegível esses casos que eu tinha, que era defasado na Lei 6490, a Lei Complementar 6490. No caso, a pessoa que perde, que renuncia para não sofrer um processo de cassação, a pessoa... Que é um subterfúgio e que é ilegal em qualquer outra esfera com certeza. De justiça. O candidato que perde o seu mandato por compra de votos também enquadra na ficha limpa. Tá? E ela aumentou o prazo de 3 anos inelegível para 8. Então isso é muito importante mesmo. Eu sei que eu estou falando também com um grande atuante na área de direito eleitoral, né? Grande não sei, mas sou atuante na área do direito eleitoral. E entende um pouco o que eu estou falando, né? Mas espero que o telespectador... Mas também... uma coisa clara, para que as pessoas entendam, o que é compra de voto? Porque também é uma palavra que pode ser usada de formas... do sufrágio, né? Que eles falam. Pode ser usada de várias formas, né? Porque o que pode, o que não pode, o que é transformado em compra de voto e o que não é. Como é que eu vou distinguir isso? É a cesta básica. Você acha que um candidato... Doutor, um candidato vai dar uma cesta básica para alguém? Quem deu a cesta básica foi o Pedro, não foi o candidato. Mas há vários meios de se provar, né? É por isso que a Justiça Eleitoral ela tenta fazer isso. Existem, no caso, no TRE, eu já vi julgados que cada voto que o candidato recebia, ele dava uma certa importância para o seu eleitorado. Né? Tem um caso concreto, eu não vou citar nomes, mas era 50, cada voto que ele recebia, ele dava R$50. 50 reais, tá. E como se provou isso? 2 eleitores, né, que receberam esse benefício e denunciaram. Tá. Aí então o Manuel é candidato, Sim. Ele contrata o João para arrumar 2 para dizer que foi dado dinheiro para o Pedro. Sim. Ou para o Tício lá, vamos usar o nome mais... Tício o Tício, que é lá da Escola de Direito. E aí você caça o outro, porque o outro vai lá e fala, não, ele me deu dinheiro. Não tem como. Como é que você prova? Dinheiro não fala. Se você dá um cheque, o cheque está lá o nome, CNPJ, CPF e tal. Dinheiro não fala. Então, como é que você vai escapar das armadilhas de uma pessoa que fala assim, olha, vai lá, tem aquela historinha, né, que ia julgar a questão de terras lá numa cidade do interior, e tinha lá um juiz novo,
Aí o camarada era acostumado a comprar a justiça e tal, então ele chegou para o advogado dele e falou assim, olha, eu vou mandar meia dúzia de porco lá para o juiz e nós vamos ganhar a causa, né? Aí o advogado falou, não, eu conheço esse juiz, ele vem de uma cidade que eu já trabalhei, esse juiz é incorruptível. Se você mandar porco para ele, você já perdeu a causa. Quando chegar os porcos, ele já vai decidir contra você. Aí o cara ficou preocupado. Chegou no dia do julgamento, o advogado foi com o carro na fazenda pegar o cara. Aí o advogado estava tenso pelo julgamento. O cara falou, ih, fica tranquilo, nós já ganhamos a causa. Como ganhamos a causa? Não, é que eu mandei os porcos para ele. Mas eu não falei para você que se mandasse os porcos a gente perdia? Ele falou, então, aí eu mandei os porcos no nome do outro. Né? Ele mandou os porcos no nome do adversário. Então, se chegar o porco, você já perdeu, o outro já perdeu. Na justiça eleitoral, acontece a mesma coisa. As pessoas querem fazer com que o outro seja culpado de coisa que ele fez. E ele faz em nome do outro. Sim, aí cabe a investigação, não é uma mera... Eu vou chegar na justiça eleitoral, eu vou falar, olha, senhor promotor, o responsável pela pasta... Eu sou testemunha de que recebi dinheiro. Não, tem que ter documentos, tem que ter provas suficientes, indício da autoria, que o rapaz está fazendo a contraparte. Nesse caso concreto que o senhor me citou aqui, houve condenação? Houve condenação e perdeu o mandato. Deixou a cadeira. Deixou a cadeira. Era uma cadeira de vereador do interior. Tá bom, nós vamos a um breve intervalo comercial, daqui a pouquinho nós voltamos com o segundo bloco do Jeito do Jonas. Sara Cali Biju. Fica ali no Shopping Ferry Boat Plaza, na loja 4. Para você, moça, para você, senhora, ficar linda, chique, na moda, vá até a Sara Cali Biju. Lá tem tudo em bolsas, bijuterias, relógios e acessórios em geral. Brincos banhados a ouro, antialérgicos com garantia a partir de R$ 5,00. Pulseiras, só R$ 6,00. Bolsas fantásticas, lindas, com grife, por R$ 59,90. É muito barato. Sara Cali Biju. Onde fica? Lá no Shopping Ferry Boat Plaza, na loja 4, Sara Cali Biju. Magic Gift, a loja criativa. Presentes Magic Gift sempre surpreendem. Presentes diferenciados, pelúcias, maquiagem, perfumes, produtos personalizados. Não deixe de conhecer a Magic Gift, a loja de presentes que sempre surpreende. Onde fica? Lá no Shopping Ferry Boat Plaza, na loja 8, no Piso Terra. Ferry Boat Plaza, loja 8, a loja é Magic Gift. MRA Imóveis e Seguros, vende, aluga, administra financiamentos de imóveis e automóveis, consultoria de seguros em geral, corretores de imóveis e seguros credenciados. Você precisa conhecer, você precisa visitar a MRA Imóveis e Seguros, lá na rua Antenor Pimentel, 942. De volta para o segundo bloco do programa Do Jeito do Jonas, batendo um papo gostoso aqui com o Dr. Gustavo Martins Rondini, que é especialista em direito eleitoral e está aqui nos ajudando, nos dando uma verdadeira aula sobre esse período eleitoral que nós estamos entrando e que é muito complicado você correr atrás das coisas que os candidatos fazem para ganhar a eleição. Existe um velho ditado lá do Adhemar de Barros, que dizia, para quem não sabe, né, Adhemar Pereira de Barros, várias vezes governador do estado de São Paulo, candidato a presidente da República, e ele dizia que eleição, a única coisa feia é perder. O resto vale tudo. Quero mandar um grande abraço para o Manuel, lá da MRA Imóveis. A MRA Imóveis, onde você compra, vende, aluga imóvel, onde você faz seguro de tudo, da sua casa, do seu carro, de tudo que você gosta. Lá na MRA Imóveis você tem corretores credenciados, prontos para te atender, e o telefone lá é 3386-5155. Um abraço, Manuel, um abraço para o William, meus amigos lá da MRA Imóveis. Quero mandar um abraço lá para o seu Erasmo, para o Israel, que o pessoal chama de IE, o pessoal lá do Morrinhos, que está sempre ligado conosco, sempre comentando, falando do nosso programa. Um abração para vocês, que Deus abençoe muito, que vocês continuem aí nessa jornada árdua que vocês têm a favor dos moradores, aí da Associação dos Moradores do Morrinhos. Doutor Gustavo, as falcatruas sempre existem, as pessoas para ganhar a eleição fazem vários sacrifícios
e subterfúgios e o que a justiça fez para tentar coibir aqueles que teimam em abusar dos bons costumes. Bonito isso, né? Bom, recentemente a Justiça, o Conselho Nacional de Justiça, ele criou, vou até ver a cola aqui, criou um cadastro nacional de condenados por ato de improbidade administrativa e por ato que implique inelegibilidade. O que é isso? Juntou todas as esferas da justiça, desde os tribunais de todos os 26 estados, mais o Distrito Federal, os tribunais de contas, as justiças militares, a Justiça Militar, o Tribunal de Contas da União, o STJ. Qual foi o intuito desse conselho que eles criaram? Alimentar um banco de dados onde que possa fazer a pesquisa dos candidatos para a Justiça Eleitoral. Por quê? A pessoa que teve uma condenação por crime no órgão colegiado, essa condenação impede também ele de ser candidato. Existem vários opositores ao ficha limpa, né? E eu defendo a ficha limpa porque ela tenta coibir os políticos que não estão adequados. Eu acho que como um político não vai ter, se não tem uma idoneidade moral para comandar uma cidade, ou fazer parte do legislativo de uma cidade, ou até mesmo comandar um governo do Estado, ou até mesmo a presidência da República, ele tem uma condenação. Doutor, eu já tive a sua idade. Sim. Né? Aliás, quando o senhor nasceu, eu já era Sim. advogado. Então, eu não sou cético, eu sou advogado. Certo. E o advogado em si já é uma Sim, pessoa... você é profissional. Então, vamos lá. Você tem um candidato que é acusado de ter 200 milhões de reais fora do Brasil, dinheiro esse depositado fora do Brasil por uma obra que foi construída no seu mandato, e existem fortíssimos indícios de que ele desviou esse dinheiro através de propina e foi depositado lá fora, e ele tem lá 200 milhões de dólares numa conta bancária, investigação, condenação em primeira instância, você tem todo o aparato judicial contra esse candidato. E na outra ponta você tem um candidato que na eleição passada ele precisou visitar a mãe doente, e foi visitar a mãe doente e não pôde votar porque ele estava fora do domicílio eleitoral, porque a mãe estava doente e foi visitar a mãe. E aí, inadvertidamente, ele não pagou a multa de R$ 3,79. Qual dos dois que não vai ser candidato? Os dois. Não. O que não pagou o 3,79 não é candidato. O outro não teve porque a condenação, deve 3,70. Sim, porque ele não cumpriu os requisitos. Deve R$ 3,79 para a justiça, esse não pode ser candidato. É bandido, né? Não é que é bandido. Não pode ser candidato. Discordo, Jânio. Não é que é bandido. Veja bem. Bandido. Vamos separar as duas situações que você está falando. Mas, doutor, um desvia 200 milhões. Não. Eu entendi o que você está falando. Paga R$ 3,00. E eu sei das pessoas quem não é candidato que você está falando. Não, veja bem, são duas situações seguintes. São casos distintos. O que você está falando do que desviou dinheiro, etc., nós temos que nos atentar para a seguinte situação. Houve o trânsito julgado? Houve a decisão do órgão colegiado? Essa é a grande pergunta. Ou os advogados estão protelando? Isso que nós temos que analisar. Ponto. Essa é uma parte. A outra parte, dos 3,75 que você está falando da multa, é o requisito. É o requisito. O requisito é aquele sem o qual você não pode preencher o cargo. Mas é injusto, doutor. Não é. A lei é clara. Para você... A regra é clara? Ô, Arnaldo, me ajuda aí. A regra é clara. Nós precisamos preencher o requisito para ser candidato. Não preenchemos? Paciência. Se a pessoa não preenche o requisito, como que ele vai se tornar... A gente não tem que julgar a capacidade de ninguém porque não está preenchendo um requisito. Mas a lei, ela fala especificamente, vocês têm que estar quite com a justiça. Se você não está quite com a justiça eleitoral, não adianta. Senta... Na eleição passada, para vereador aqui no Guarujá, nós tínhamos candidatos que seriam bons candidatos, que se eleitos fariam diferença, que não foram candidatos, porque no plebiscito do desarmamento... Não votou, não levou a sério, não recolheu 3,79.
E na outra ponta você vê gente como o Arruda, sim, né? O Arruda gente como agora, Paulo né? Maluf, gente como lá o Mão Santa, que inclusive faz parte do grupo político que está disputando a eleição para presidente da República. Nós vemos pessoas que têm acusações formais, processos, etc, 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 de milhões e milhões e milhões de reais, Sim. que são candidatos, entram na justiça. A questão toda então, doutor, é eu acho que a coisa deveria ser um pouquinho mais justa, um pouquinho mais... já que falamos em justiça, as coisas deveriam ser levadas pelo bom senso. Você não pode privar alguém de alguma coisa por causa de R$ 3,39, até porque dá a ele a chance de pagar. Se pagasse até o dia 29 de junho, ele poderia ser candidato. Como chegou o período de entregar documento, 7 de julho, ele não estava aqui, isso não pode quitar mais. Tudo bem, a minha pergunta é a seguinte, Jonas. Essa pessoa que não pagou essa multa, não recolheu essa multa, ele tinha ciência que ele não estava de acordo com a Justiça Eleitoral? Tinha. Será? Sabe. Quem sabe é o advogado. Não, grande parte da população sabe que quando não vota, ele tem que ir lá justificar. O TSE gasta vários milhões em propaganda eleitorais. O TSE, não estou falando de propaganda partidária, pelo amor de Deus. Sim. Tá? Para quê? Para justamente isso. Quem estiver de acordo, eles falam em transferência de título, você sabe disso. A pessoa tem ciência, o problema é a preguiça da pessoa. Deixa lá, uma hora eu resolvo. Deixa lá, uma hora eu resolvo. Aí sai candidato e descobre que não pode ser candidato. Porque não pagou uma multa de R$ 3,75. Então, a informação existe. Tá, quando alguém me para na rua e fala assim, por que o Maluf é candidato? O que eu tenho que responder? Você responde justamente isso, o que eu acabei de dizer. O Maluf, ele é candidato porque ele não teve uma decisão de colegiado ainda. Ainda está em fase inicial. E agora ele, pela prerrogativa da idade, sim, ele teve prescrição das suas acusações, porque ele foi prefeito em 1992 a 96, sim, quer dizer, o tempo passou, lá se vão 20 anos, sim, né? Que hoje faz 20 anos, ele era prefeito de São Paulo. O que aconteceu? Os advogados, falando profissionalmente, né? O advogado, ele ficou protelando, usando da brecha da lei, que foi a prescrição. Né? E aí conseguiu. Tanto que ele não teve uma condenação criminal de um órgão colegiado, ou seja, de segunda instância. Se o Maluf tivesse uma decisão que condenasse em segunda instância, ele não seria candidato. Já diferente do caso do Arruda, aqui, candidato a governador de Brasília. Ele teve a sua condenação pós o registro da candidatura. E ele está batendo no peito falando que vai ser candidato. Será candidato? Ele é candidato, mas eu acredito que não será diplomado. Se caso numa vitória de uma eleição, da eleição, não será diplomado. É Roberto Arruda. Exatamente, porque ele foi condenado por, salvo engano, doutor, corrupção. A justiça é justa? Sim, eu acredito na justiça. No final é feito justiça. Se eu não acreditasse na justiça, eu não seria advogado. Se eu acreditasse piamente na justiça, eu não seria advogado. É o contrário do seu raciocínio. Não, eu acredito na justiça, Eu acho que os homens os homens e mulheres que trabalham nessa área, eles devem acreditar cegamente, porque se nós não buscarmos o direito, a recorrer ao direito... O direito não socorre os que dormem? Não, de forma alguma. O homem que pagou, a pessoa que deixou de pagar os 3,75 dormiu. Dormiu, não foi socorrido pela justiça. Não foi. O que deve 200 milhões, correu atrás, não dormiu e é candidato. Então, é isso que a gente tem que ver. Por isso que eu falo, gente, sempre estejam de acordo com a lei. Não, sempre esteja com um advogado. Não importa qual for a sua profissão. O político tem que ter um advogado do lado. Claro. Isso claro. Eu acho fundamental. Claro, até porque cada vez o cerco fecha mais. Sim, fundamental. Porque a ideia é trazer a seriedade do custo o que custar para a política. E se você tem alguém do seu lado que conhece as leis, que faz com que você haja dentro da lei, você vai ter muito menos problema durante a vida. Sim. Em qualquer segmento é assim. Eu acho que as pessoas precisam ter ao seu lado pessoas que os orientem em cada segmento da sociedade. Sim, e com o direito certeza, é um dos segmentos importantes da sociedade. Na Câmara de Vereadores de Guarujá, grande parte dos vereadores tem advogados. Tem uma assessoria jurídica. Sim, tem uma assessoria jurídica e eu acho isso muito importante. Muito bom.
Que pena, né? Passa muito rápido, uma honra muito grande eu tive hoje de trazer aqui o Dr. Gustavo Martins Rondini, ele que é advogado, que está aí correndo atrás das prerrogativas da lei para as pessoas que o procuram, que olha, realmente um jovem brilhante, jovem ainda, mas com uma carreira muito promissora nesta área do direito, principalmente do direito eleitoral. Eu fiz aqui o contraponto, porque é óbvio que é gostoso a gente travar uma discussão, e se nós concordarmos em tudo, a coisa perde a graça, mas realmente você nota que ele tem uma capacidade de resposta, de resolução muito grande. Eu estou muito honrado com a sua presença. Eu agradeço. Eu dou 30 segundos para o seu agradecimento e para você falar tchau. Bom, Jonas, mais uma vez eu agradeço imensamente ao convite, tá? De poder aqui falar um pouco de direito eleitoral. Quero mandar um abraço também para os amigos lá da Câmara. Agradecer também o vereador Todd, o vereador Toninho, que eu participei das... Toninho Salgado? Toninho Salgado. Toninho, tá devendo aqui, hein? Tá devendo aqui, não veio aqui ainda. Participei das suas defesas que eles tiveram. E muito obrigado. E quando precisar, é só chamar aqui, quiser um bom debate de direito eleitoral, estamos aí. Vai ser sempre uma honra te receber. Quem sabe um dia nós vamos aqui também falar sobre essas questões que envolvem a Câmara, também é muito importante, para que as pessoas de casa tenham conhecimento, como é que a coisa funciona, né? E eu acho que é muito importante nós sempre estarmos levando para as pessoas as coisas que regem a vida das pessoas, porque você que está me assistindo talvez não saiba, mas quem decide a sua vida são as pessoas que gostam de política. E se você não gosta, quem gosta vai obrigar você a fazer o que você não gosta, ok? Muito obrigado por ter vindo, uma honra muito grande recebê-lo, que Deus te abençoe e te guarde, que faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz.